Enfim, eu tenho 4 fichas. Eu vou gastar a primeira. E a primeira é Esperança, 60 anos. Fora dos muros da cidade de Assis, século XII. Cidade de Assis, Itália. As cidades, por questão de segurança, eram muradas, Europa fora. Então, com medo dos ataques bárbaros ou selvagens, as cidades fortificadas eram muradas e tinham porta, o portão principal de entrada. Eram vigiadas. Mas um herdeiro de um dos maiores comerciantes da cidade de Assis resolveu perambular fora ou para além dos muros, e neste seu caminhar pelos montes, fora da cidade, ele viu distante uma capela em ruínas. E ele se aproxima e ele percebe que lá dentro havia uma igreja em ruínas. E ele teve uma experiência mística. Ao contemplar entre as ruínas o crucificado, ele entendeu que o crucificado, Cristo, falava com ele: reconstrói a minha igreja. E na igreja em Porciúncula, assim ela é conhecida, dava margem ao início de uma experiência pessoal, espiritual, mística, que resultaria num movimento que ninguém podia imaginar, nem mesmo ele. Ele se pôs a reconstruir a capela em ruínas, primeiro a remover entulhos e depois levantando muros, tratando dos fundamentos. Alguns jovens, ele era jovem, observaram aquele movimento e quiseram saber o que estava acontecendo e se empenharam para, junto com Francisco, reconstruir a pequena capela. Uma metáfora, uma igreja na periferia de Assis, em ruínas, e alguém que se voluntaria, porque tem uma experiência pessoal com Deus. E quando ele reconstrói a capela, mal ele sabia que estava anunciando a reconstrução de uma igreja institucional para além de Assis, não apenas em Assis, que estava, assim, em ruínas. Ainda que houvesse catedrais, ainda que tivesse muita riqueza, estava em ruínas. Esses jovens que foram ajudar na reconstrução da pequena capela deram início a um movimento na Igreja Católica que a gente conhece como franciscanos. E eles não apenas construíram igrejas em ruínas, eles começaram a encontrar quem habitava a periferia de Assis, quem não cabia dentro da cidade, quem era posto para fora dos muros. Este passa a ser, preferencialmente, quem Francisco anuncia esse evangelho. A figura emblemática é a figura do leproso, que precisava ficar fora da cidade por uma questão de saúde pública. Mas, tomado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, não mais Francisco os evitava, mas Francisco os procurava. E deu margem ao anúncio do Evangelho para quem vive fora da cidade. Igreja Batista da Esperança não está fora da cidade, ela está no centro da cidade. E isso parece ser muito contraditório. Nós não estamos fora dos muros, nós estamos no miolo da cidade. Geograficamente, nós estamos no centro. Mas é preciso perceber que, para além da metáfora geográfica, há também uma linguagem espiritual. Quem nós estamos encontrando nesta cidade em ruínas? A Esperança esteve também, materialmente falando, em ruínas, e teve a reconstrução física do prédio, do lugar, hoje então, harmonizando.
A igreja foi reconstruída, mas quem são aqueles que estão fora dos muros porque estão proibidos de habitar perto de pessoas como eu e você? Será que a esses nós vamos anunciar o Cristo não crucificado, mas o Cristo ressurreto? Porque Cristo, sim, foi crucificado fora da cidade. Quando precisavam colocar os crucificados, não era no miolo da cidade, era fora dos muros. Como diz o livro aos Hebreus, nós nos encontramos com Cristo crucificado, não na capelinha de Porciúncula, nós nos identificamos com Cristo ressurreto, aonde quer que tenha gente, tem o Evangelho de Cristo transformador. Igreja Batista da Esperança sempre esteve na periferia, embora habite o centro. E que seja assim, portas abertas, talentos florescendo para servir. Já foi orado aqui, já foi proclamado aqui, não queremos uma igreja de eventos, queremos uma igreja de comunidade, de gente diferente, diversa, que não se sinta mal por estar entre os desiguais. Sejamos essa igreja. É a primeira ficha. A segunda ficha diz que a igreja de Jesus lida com gente, toda e qualquer. Eu já compartilhei com vocês uma experiência de estar correndo na rua e passar em frente a um hospital e perceber que havia uma placa avisando: não temos emergência. Curioso, né? E depois eu observei que em outros hospitais o mesmo tipo de placa está posta. Hospital que avisa que não tem emergência. Depois eu fiquei mais sensível a esse tipo de aviso. Alguns dizem: não temos pediatria. Então, é possível a gente imaginar que existem motivos reais para avisar previamente que não é todo tipo de atendimento ou não é todo tipo de gente que nós estamos em condição de assistir, de atender. Aviso prévio e, digamos que compreensível, dada a multiplicidade de casos e a necessidade de um mínimo de especialização das unidades para atender bem. Então, o hospital que cuida de gente não pode o tempo todo cuidar de todos. Logo, se especializa. E o recomendável é que as pessoas procurem unidades que lhes atenda. Quem tem filho pequeno, filha pequena aqui, sabe o que é precisar, em dado momento, geralmente da madrugada, de uma emergência, e logo na sua cabeça lhe ocorre procurar um hospital. Imagine que você se depare com a placa na porta do hospital: não temos emergência, não atendemos crianças, não temos pediatria. Os casos se repetem, eles são muitos. A maior dor, a dor mais intensa que eu senti na minha vida foi a pedra, né? A pedra nos rins, né? É terrível, né? E aí, bem perto da minha casa, tinha uma unidade, um hospital, e rapidamente a Patrícia me colocou no carro e eu, torcendo de dor, achando que estava infartando, a gente entrou e eu fui devidamente atendido na emergência. E depois de ser atendido na emergência, depois dos exames primários, eu fui enviado para um hospital com mais recursos, mas houve o atendimento emergencial. Agora não daria, porque esse mesmo hospital se especializou em psiquiatria. Não que eu não precise, eu preciso.
mas não é uma questão de emergência. Por que eu estou contando esse caso? Porque o que cabe para unidades de saúde, o que cabe para um hospital, não cabe a uma igreja. A igreja não pode colocar lá embaixo um anúncio de que não é todo tipo de gente. A igreja fica, então, aberta, exposta e disponível para alguns, para algumas. Não são todos. Aí a gente pode se especializar. E a gente pode falar que o nosso nicho espiritual é este e não aquele. A nossa teologia exclui alguns, inclui a outros. O nosso modo de ver, de ler a Bíblia, privilegia. E, portanto, a gente teria motivos suficientes para falar, não é por mal, é porque eu não dou conta. Então, olha, eu não posso te atender, mas eu sei quem pode. E aí eu te indico o endereço, te indico um lugar que é especializado em você. A igreja não tem essa opção de se especializar. E sabe qual é o texto síntese do Evangelho, pelo menos para nós batistas? A gente aprende isso quando criança, a gente decora, possivelmente o primeiro verso bíblico que a gente decora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. Jesus Cristo é uma história de amor. A encarnação é uma história de amor. É uma história de cuidado. E a gente pode, eventualmente, falar, eu não sei lidar, mas eu quero aprender a lidar. Eu não sei o que te dizer, eu não sei o que fazer, mas você pode me ajudar. Eu quero te receber como meu irmão, como minha irmã, e quero estar junto. Nós vivemos aqui nessa igreja, tem o Júnior, tem o Zé Paulo, que estão hoje aqui, tem a Elizabeth, uma história de muita diversidade, embora não tivesse muito esses nomes, não, esses nomes moderninhos. Diversidade no sentido de gente de classe média alta, gente de classe média baixa, gente muito pobre. E éramos amigos, e convivíamos uns com os outros, e dormíamos uns na casa dos outros. Uns nos estimulavam, sem falar, a estudar mais. Outros nos estimulavam, sem falar, a termos coragem diante das adversidades. A vida penetrava, e a comunidade é uma comunidade de gente plural e diferente, mas que se respeita, que se ama, e na mutualidade aprende um com o outro. A igreja não é lugar de especialização. A igreja não é lugar de segmentação. A igreja é lugar de gente. E gente dá trabalho. E gente tem pereba. E gente tem dificuldades. E, eventualmente, tem gente chata. Tem gente complicada. Tem gente ressabiada. Tem de tudo. Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente profunda, tem gente rasa. Tem gente engraçada, tem gente carrancuda. Igreja é feita de gente. Mas isso não é óbvio? Isso não deveria ser evitado falar, porque não é óbvio? Eu lhes digo, estamos no tempo em que precisamos falar o óbvio. O óbvio precisa ser reiteradamente repetido. Então, quando que as igrejas estão se especializando? Eu vou repetir, eu estou numa de que a gente não precisa ficar criticando, mas a gente precisa vivenciar, e com a nossa vivência a gente expõe o que a gente considera ser muito maléfico, muito ruim. Mas quando, nesta semana, uma grande denominação evangélica reúne no seu concílio que tipo de gente agora pode ser membro, e a exclusão é por tão somente ter divergência de ideias, é tão triste, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Há coisa mais ou menos de 3 anos atrás, essa igreja estava em ruínas. Não por falta do cuidado e do zelo dos irmãos que permaneceram aqui. Essa igreja estava tomada por cupins. Não por falta de zelo, falta de cuidado. Nós não estamos aqui proclamando um tempo de prosperidade, de bênção. Nós estamos falando de gente, de cuidado, de pessoas tão diversas, tão diferentes.
Essa foi a minha segunda ficha. Mas tem uma terceira. Vamos reinventar a esperança no centro da cidade. Pode repetir comigo essa frase? Vamos reinventar a esperança no centro da cidade. Experiência que eu já contei. Aqui a 200 metros está o Mosteiro de São Bento. Não é? E eu, 3 anos atrás, fui ali na igreja, no Mosteiro de São Bento, e, para surpresa, estava tendo um ofício litúrgico, em que os monges estavam cantando o canto gregoriano. Lindíssimo demais. O lugar é suntuoso, é um ponto turístico da cidade, um templo lindíssimo. E lá no templo, com canto gregoriano, né, aquelas vozes, tudo no latim, eu não estava entendendo nada, mas eu estava entendendo tudo. Eu estava sentindo. Não estava entendendo o que era dito, mas eu estava sentindo, coisa da música, né? Então, a tradição, a história, o majestoso, o sublime, o grande, tudo aquilo lá convidava a quietude no centro da cidade. Aí eu desci elevado, sabe? Olha lá, o pastor saiu da missa elevado, exatamente isso. Saí da missa elevado. E quando desci aqui na rua de trás, tinha um outdoor, tinha um cartaz, não como do hospital, mas de uma construtora. E ficou na fachada de um prédio que estava abandonado. A construtora estava se propondo, acho que já até fez, a restaurar aquele prédio e oferecer como unidades residenciais. Antes era comercial. Por isso que o outdoor fazia todo sentido. Vamos reinventar o centro. Vamos reinventar o centro. A minha frase, vamos reinventar a esperança no centro da cidade. E quando eu falo reinventar, eu leio Romanos capítulo 12, verso de número 2. Alguns sabem de cor, não sabem não? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas logo depois desse verso que a gente sabe de cor, fala da ação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do fôlego do Espírito Santo. Então, é renovar a mente no carisma do Espírito Santo. É ter instrução e inspiração do Espírito Santo. É falar de Jesus na condução do Espírito Santo. É reinventar a esperança no poder do Espírito Santo. Não é apenas no fôlego, não é na criatividade, mas é na ação carismática do Espírito Santo. Isso foi há quase 3 anos. E eu continuo com a mesma convicção de que não é apenas esperança e instituição, mas a gente pode ser um dos sinais de Deus de que há esperança neste século, há esperança nesse lugar, há esperança fora dos muros da religião, há esperança. Há esperança de a gente formar uma comunidade de fé onde os nossos filhos aprendam a amar a Jesus, aprendam a servir aos outros, aprendam a Bíblia, as Santas Escrituras, não pelo apenas o que leem, mas vem a Bíblia aplicada. Sabe o que é Bíblia aplicada? Eu olho a vida do meu irmão e vejo Bíblia, vejo porção do Espírito Santo ali. Eu já falei várias vezes que o meu pai da fé, numa igreja que tem Davi Gomes, naturalmente seria o pastor Davi Gomes, que era alguém que me tratou sempre com muito carinho, muito zelo. Mas o meu pai da fé se chama Pedro José de Souza, e ele foi um diácono dessa igreja. O nome do meu filho, Pedro, é em homenagem não ao Pedro da Bíblia. Eu não tenho nenhum parentesco com Pedro. Foi em homenagem ao Pedro José de Souza, o meu pai da fé. Ele era um homem fanho, é isso? Ele era um homem pobre, ele lidava com uma esposa
que tinha uma grave enfermidade, que eventualmente precisava viajar aos Estados Unidos para fazer o tratamento. Eles não tiveram filhos, não tiveram herdeiros. Ele era um evangelista que não sabia pregar. Ele era um evangelista que convidava os pregadores para falar o que ele gostaria de falar. Ele pagava programa de rádio, na Rádio Relógio, com dinheiro, mas a voz dele praticamente não aparecia. Ele carregava caixas e caixas de folheto com muito peso sobre o tempo e distribuía. Ele não só escreveu, levou para a gráfica, editou, pagou e distribuía nos lugares mais inimagináveis aqui do centro da cidade. Fórum, eventos, megas eventos, lá ele estava. Às vezes tinha ajuda, mas quando também não tinha ajuda, eu cansei de vir aqui 5 horas da manhã na porta do Arsenal da Marinha e distribuir na entrada para os funcionários e marinheiros que estavam chegando, porque era a iniciativa do tio Pedro. Tio Pedro, algumas vezes, sem que nós víssemos, subia essas escadas praticamente carregando no colo, e ele já idoso, tia Áurea. Ali tinha uma cantina, e não foram poucas as vezes que a gente viu o tio Pedro dar comida na boca da tia Áurea quando ela foi perdendo os movimentos. Eu era pastor da Esperança, e ele deixou cair da Bíblia um cartão, e eu, de forma indiscreta, li o cartão. Era um cartão do Dia dos Namorados, ele fazendo a declaração de amor à tia Áurea. E tio Pedro estava com câncer avançado, eu tinha deixado o Ministério da Esperança. Na época a gente não falava em burnout, mas devia ser alguma coisa parecida. Eu tinha desistido de ser pastor, eu entrei no ano sabático. E no ano sabático eu falei, eu não vou pastorear, não vou pregar, um ano sem pregar, um ano sem visitar. E tio Pedro parou lá no Andaraí, pertinho de casa. E alguém disse, olha, fui visitar o tio Pedro, ele quer te ver. E eu não fui ver. 1 mês, 2 meses, ele ficou internado muito tempo lá. E uma dada tarde, eu fui ver o tio Pedro, porque na noite anterior eu tive um sonho. E Deus falou comigo em sonho, de que eu precisava visitá-lo, e visitá-lo naquela tarde. Quando eu cheguei no guichê, para visitar e para me identificar, estava escrito assim, um plásticozinho, eu sou homem da legenda, tá? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu subi e demorou a abrir o CTI para a visita ao Pedro José de Souza. Aos outros puderam, mas no horário da visita não pôde. Estamos em procedimento, tem que esperar os familiares do Pedro José de Souza. Esse foi o anúncio. E eu e a irmã dele ficamos no corredor horas, esperando a oportunidade. Quando eu entrei naquele CTI, eu rodei os leitos e voltei a médica ou a enfermeira e disse, olha, eu estou procurando Pedro José de Souza. Ela falou, é o último. E eu não o reconheci, tão desfigurado, tão magro, sem camisa, o dorso todo para fora, tal. E eu me aproximei, ele está entubado, ele está desacordado há algum tempo. E eu fiquei perto lá do meu herói, olhando, perplexo, triste, silencioso. E ela saiu lá do lugar dela, geralmente eles não fazem isso, né? E chegou perto de mim e falou, você pode falar alguma coisa, talvez ele esteja ouvindo. E eu lembro como se fosse hoje, que eu passei a mão no cabelo dele e falei, tio Pedro, vá para o encontro com o teu Deus. Tia Áurea, a gente cuida, o senhor pode ir. E aí comecei, passando a mão no cabelo dele, e falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E os olhos azuis se abriram, me miraram. Ele chorou, aquela lágrima, sabe, aquela lágrima teimosa para cair. Caiu um aqui, caiu outro ali. E quando eu cheguei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a boca dele balbuciou, eu não temerei, porque tu estás comigo. Naquela noite, tio Pedro morreu. E naquela noite eu vi que, edificado sobre a pedra, é edificado sobre gente, simples como eu e você, que ama Cristo e que pensa tão diferente,
mas que ama Cristo. Que os nossos filhos aprendam Bíblia olhando para a gente, para a vida. Sábado passado eu falei aqui do irmão Gerson que estava, que é pai do Júnior, e que vai estar no último sábado aqui com a gente. É isso. Esse que evangeliza pedindo um copo d'água e depois apertando a mão e falando do amor de Cristo como quem conversa, como prosa livre. E não é pregação no púlpito, é sentado na mesa da casa, tomando café, e a Bíblia se abre diante dos olhos. Gente, eu pergunto a vocês, é possível uma igreja assim, no século 21, no centro da cidade? Ou é essa, ou não existe mais opção? E aí eu vou para a minha última ficha. A esperança como a última tentativa de pertença a uma comunidade de fé. Eu gastei todas as fichas, todas as alternativas, e para muitos é o sentimento, tá? Estou falando de sentimento. O sentimento de que é a última tentativa de pertença. Gálatas 6, verso de número 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E eu já desfaleci algumas vezes. Acho que você também já desfaleceu algumas vezes. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos da simplicidade. Não nos cansemos do serviço. Não nos cansemos da teimosa esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Nós não estamos apostando na morte institucional da igreja, mas nós estamos com um caso complicado. E, querendo ou não, essa igreja está se caracterizando como uma igreja de gente que está, assim, sei lá, mais uma vez, vou tentar de novo. E isso não é que a gente colocou lá embaixo um cartaz dizendo do público preferencial. Isso está se transformando em uma realidade. Nós assistimos o filme Odisseia, né? Já assistimos todos? Quem não assistiu agora vai ficar sabendo do final do filme. Que eu não guardo segredos. Eu adoro estragar. Mas no filme Odisseia, o protagonista, como é o nome do protagonista, Luca? Odisseu, desculpa, não tenho muita cultura, Luca. Odisseu, que é o protagonista, ele, depois de atos heróicos, de lutas épicas, ele vai parar num lugar, né, ermo, distante e tal. Então, ele se transforma num exilado. Não apenas o exílio da distância geográfica, mas do exílio de alguém que perde a compreensão de si mesmo, perde a consciência, perde a memória. E depois de longos anos, não sei, mais de uma década, ele recobra a memória. E assim que ele recobra a memória, começa a existir nele um desejo. Sabe qual era o desejo? Voltar para casa. Então, o desejo era a casa, voltar para casa. Então, devolve a memória, devolve o desejo, mas surge uma questão. Mas que casa? A casa? Aonde está a casa? Infelizmente, para muitos irmãos e irmãs, começa a surgir um desejo de igreja casa. Mas a pergunta é, que casa? Existe a casa? Eu queria cometer erros novos com vocês. Eu queria que vocês se permitissem atentar coisas novas, e daí os erros serão novos, os erros não serão os mesmos. Como disse aqui Arthur na música, na poesia do Beto Guedes, já choramos muito, muitos se perderam no caminho, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender quando entrar setembro e a boa nova estiver diante da gente no campo. Então, na simplicidade de Jesus, no poder do Espírito Santo, na condução da palavra, da Bíblia, na revelação, e na comunhão onde Deus se revela nas relações triviais, cotidianas, costumeiras, que a gente veja o Cristo crucificado, ressurreto,
nos dizendo e nos convidando: reconstrói a esperança, reconstrói a minha igreja. E que a gente chegue em dado momento da vida cheio de cicatriz, e que os filhos, ao verem as nossas cicatrizes, saiba que elas não doem, mas elas demarcam que a gente foi marcado. Que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Eu não vou tentar conduzi-los, eu vou tão somente servi-los. Que assim a gente faça. E que quem estiver lá na França, né, sinta uma saudade, tenha uma referência de casa espiritual. Quem estiver no mundo das artes, nos grandes palácios, saiba que tem como voltar e comer a broa da tarde. Quem estiver, enfim, em missão, em outros cantos, nos campos universitários, que saiba que tem um lugar para enviar. Enfim, que a gente se dê a possibilidade de viver uma igreja que seja plural, não especializada. Uma igreja em que a gente tenha gente de tudo que é tipo. E Cristo sendo tudo em todos. Já não há grego, não há romano, não há homem, não há mulher. Cristo é tudo em todos. Não há pobre, não há rico. E finalizo, falei do tio Pedro, vou voltar com o tio Pedro. Eu estava terminando um dos meus cursos, cheio de título, me sentindo cara, e comecei a pregar de forma confusa. Eu achava que eu estava muito intelectualizado. Estava falando umas citações assim, sabe, de uns caras e tal. Estava me achando o cara, o cabeça. E eu preguei aqui na Esperança, na minha primeira temporada, uma dessas mensagens, que para mim estava tudo certo, mas no final do culto, tio Pedro, longe de todo mundo, antes do almoço, me chamou no canto e ele me chamava: filho, quando for pregar, mira na pessoa mais simples da congregação. Prega para ela, porque se ela entender, todo mundo vai entender. E o evangelho é simples. O evangelho é simples. Que tal sermos da simplicidade, do pão com manteiga e café? Que tal sermos uma igreja sem refino, mas uma igreja da Lisete, que guarda o lanche no saquinho da bolsa, para comer depois. E aí a Lisete está ali, todo mundo sabe qual é a da Lisete, e Lisete sabe o que é de todo mundo. E é isso. E edifica para sempre as nossas vidas. Que sejamos isso. Não é uma igreja melhor, mas uma igreja fraterna, humana. E eu quero te convidar a participar com a gente dessa caminhada, que não é repetir a história, mas a gente viver uma história nova, servindo a Cristo neste lugar, na periferia, mesmo estando no centro. Nesse sentido, sejam bem-vindos. A gente vai com fé, na dependência do Espírito Santo, orientados pela palavra, no amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém.